O setor de eventos registrou prejuízo de 270 bilhões de reais com a pandemia entre março e dezembro do ano passado. As perdas levaram ao desemprego de 3 milhões de pessoas no país. No Rio de Janeiro, shows, festas e eventos passam a ser permitidos, mas ainda com uma série de restrições. Entre elas, a obrigatoriedade da comprovação da vacinação contra a Covid-19 para ter acesso a uma série de estabelecimentos. Para falar sobre este assunto, conversamos no debate virtual de hoje com Marco Pessoa, do grupo El Hotel Eventos e Lazer, e com Edson Edwin, especialista em empreendedorismo e publicitário com 10 anos de experiência no mercado. Sejam bem-vindos. Bom, prazer, muito obrigado pelo convite. Espero que seja um debate de muito proveito para todos. Opa, muito obrigada. Marco, quer dar suas considerações? Bom dia também, um prazer estar aqui com vocês e vamos ver se a gente consegue contribuir com informações aí para todo mundo. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação. Bom, a gente vai falar sobre o passaporte sanitário, né? Mas antes eu queria fazer um panorama geral sobre os prejuízos gerados durante a pandemia. Como o setor de eventos sobreviveu minimamente durante esse período? Bom, a gente tem que falar aqui, né, que o setor chegou muito próximo à beira do colapso, né? Se não nele mesmo, né? Cada dia foram aí milhares de empregos, né? Milhões de empregos perdidos, centenas de empresas fechadas, né, ou por uma opção do empresário, numa tentativa uma alternativa, né, de mudar de setor e buscar outras fontes de renda, ou como uma completa incapacidade mesmo de se fazer ali vivo, né, dentro do mercado, por ter que diminuir receita e etc. E quando a gente fala no setor de eventos, claro que a gente pensa, né, na parte primordial deles, que é da interação, das feiras, congressos, eventos como um todo, mas existem também aqueles empreendedores, né, que eles são diretamente ligados ao evento, mas que também eles fazem parte de uma indústria, né, porque fornecem ali insumos como um todo, né, desde brindes personalizados a grandes estruturas de eventos. Então eles também são indústria, né, e a gente fala isso numa cadeia que vai se desmembrando de coisas que vão desandando como todo o transporte, setor de logística, né. Então a gente vê aí, tem acesso aos números, né, foram mais de 3 milhões de empregos perdidos, mais de 270 bilhões, né, de impacto econômico entre 2020 e 2021, e é um setor que tem extrema facilidade de empregar, né, a mão de obra, não só em várias regiões do Brasil, como também mão de obra de vários perfis, né, desde a mão de obra menos qualificada a mais qualificada. Então esse impacto ele é sentido nessa geração de emprego e também nesse potencial, né, de levar incremento ao PIB a partir da sua movimentação. Aliás, representa aí 3%, né, do PIB do Brasil, o setor. Marco? Corroborando com o que o Edson disse, né, a gente vivemos uma pandemia, algo sem precedentes, né, e que impactou de forma contundente toda a cadeia produtiva de fornecedores desse setor de eventos. A gente até dizia, né, vivemos uma realidade de receita zero, né, que até então, às vezes, a gente passa por desafios, por crises, onde as demandas diminuem, as receitas diminuem, mas a gente chegou num momento, de um dia para o outro, uma catástrofe, praticamente, né? A gente viveu tempos de receita zero. E isso, logicamente, gerou a descontinuidade de várias empresas, perda de postos de trabalho de formas contundentes e na parte da questão de eventos, muitos se reinventaram, né? Houve a digitalização dos eventos. Alguns eventos que poderiam ser digitalizados, né, que são os chamados eventos virtuais, eu mesmo presenciei isso, tínhamos projetos de eventos presenciais que foram, como se diz, né, pivotados, né? A gente transformou-os em eventos virtuais. Só que outros eventos não tinham esse tipo de perfil, né, e impacta diretamente nessa questão de aderência, né, de interesse. Então, foi um desafio muito grande. Muitas empresas
não retornaram ainda, né? A gente não sabe, né, se terão capacidade financeira, né? Os incentivos também, eles não aconteceram assim a contento, né? Os incentivos governamentais, nem todo mundo teve acesso a créditos, né? E isso seria, naquele instante, um fator importante para a manutenção, para a sobrevivência das empresas. Então, falando do ano passado, quando nós realmente não tivemos muito o que fazer, né? E tudo foi descontinuado, tudo foi postergado, ficou muito complicado. Mas esse ano a gente está com esse otimismo, né? O segundo semestre já temos um cenário mais positivo. Acho que a gente vai poder dissertar um pouco melhor sobre isso, a continuidade do programa. Conforme você mesmo disse, né? Muitas empresas decretaram falência. Qual é o maior desafio para a recuperação do setor? Bom, eu acho que um dos grandes desafios é, de fato, a falta de previsibilidade, né? Quando a gente entende que a informação, nesse momento, ela tem um peso muito grande para que sejam direcionadas as melhores atitudes, né? Como um todo, não só de gestão, como também de andar junto ao poder público, né? Acho que isso é um ponto muito importante também, né? Entender que o setor de eventos, ele não quer disputar com o poder público, ele quer se aliar, né? Se posicionar como sociedade mesmo, pois isso é uma coisa que está impactando a todo um país, né? Não é uma guerra ali entre, poxa, a gente acha que tem que ser assim, tem que ser dessa maneira, não. Conversar, né? A troca de informações, né? Hoje em dia, cada vez mais os dados, eles são muito poderosos, né? Então, a partir do momento que as empresas, né? O setor privado, o setor de eventos tem informação de quando vai reabrir, quais serão os protocolos utilizados, né? Isso facilita muito nessa retomada, né? Se enxergar mesmo como sociedade. A gente tem hoje a informação de eventos, por exemplo, do exterior, que a gente pode ter muitos dados, né? Você vê aí a Holanda, o Reino Unido, já com eventos grandes, né? Acontecendo. Isso traz muita possibilidade de pesquisa, alguns pontos também, como a gente vive num país muito grande, né? Você tem algumas regiões agindo de forma diferente da outra, e isso a gente passa a ter informação do que funciona melhor, do que ainda não está funcionando tão bem, para direcionar essas atitudes, para que se possam fazer eventos modelos, né? Para ver as melhores maneiras de se portar como um todo. Hoje a gente tem aí 40% já das pessoas, né, com o esquema vacinal completo. Estamos caminhando para 70% da população com a primeira dose já, né, realizada. Então, nos entendermos como sociedade, né, sempre com apoio, claro, da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, né, para que todos os protocolos sejam seguidos, porque, assim, por mais que todos estejamos, assim, ávidos, né, desesperados, digamos assim, para a retomada como um todo, a gente entende que a retomada da vida não é possível, a retomada de negócios, sim. Então, existe uma preocupação geral, não é uma preocupação única de um lado. Então, e também a inteligência de entender que quanto mais eficazes formos, né, nessa retomada com as técnicas, né, digamos assim, sem um achismo, né, a técnica do que funciona, da execução, mais isso aí vai ser duradouro e maiores são as chances dessa retomada ser crescente e não ter nenhum retrocesso, né, em termos de execução de eventos, né. Entender também, eu acho muito importante, que às vezes a gente entra ali num debate, numa discussão, em que se confundem os tamanhos dos eventos, né, existe uma graduação, existe um evento no âmbito do Rock in Rio, do Lollapalooza, e existem uns eventos menores, né, em que você consegue ali ter um controle muito maior, fazer com que aquilo sirva como um teste, traga mais dados, né, como eu falei anteriormente. Então, acho que todo esse entendimento, e se todos pensarmos mesmo como sociedade, como união, que todos aqui tenham o mesmo foco, a gente tem muita chance de fazer com que tudo volte ao normal, digamos assim, o mais breve possível, né? Uhum. É necessário uma uniformidade de informação, né? Seja dos órgãos do setor sanitário, como a Anvisa, do governo e da própria mídia também, né? Para que não gere uma confusão. O empreendedor, o empresário do setor de eventos, do setor de turismo, ele necessita de fazer um planejamento de retomada, né? Para ocupar postos de trabalho,
para que ele tenha um planejamento de receita para que as coisas possam ir voltando a uma normalidade. Então, essas informações, seja nas questões de certificação, coisas que sejam exequíveis, né? É muito importante isso também, porque às vezes a gente ainda vive uma certa confusão de informações, não há uma coesão, às vezes você ouve uma coisa de um, ouve uma coisa de outro, e é importante que haja essa coesão para que as pessoas possam ter uma segurança e não ter um sobressalto ali na frente de uma ideia nova, de uma lei nova, de uma regra nova que impacta muito nesse caminho que a gente tem agora de retomada. Isso eu acho que é muito importante para o planejamento da empresa, para a gente tentar reerguer a economia, voltar com os eventos, né, de uma forma plena, sem muitas restrições. O que nós estamos ansiosos aqui é de voltar à nossa vida normal, sem restrições, sem certificações, nada disso, né? Eu espero que essa pandemia cesse, todo mundo vacinado, que é muito importante, né? E que a gente possa, num curto prazo, num médio prazo, retomar a vida normal, ir para os eventos sem necessidade de tantas restrições, de tantas certificações, né? Isso é o que todos esperamos, né? Os senhores acreditam que o avanço da vacinação contribuiu para a retomada do setor? Sem dúvida. Um dado, acho que muito legal também, é que não só, claro, a certeza da necessidade da certificação, né? As pessoas hoje elas estão ansiosas por voltar a ter contato, né? Voltar a ir a shows, voltar a ir aos estádios, a frequentar bares, restaurantes. E quando elas veem que vai haver a necessidade dessa certificação para elas voltarem a frequentar os lugares que elas gostam de ir, isso, claro, que é um estímulo, né? Senão você vai ficar de fora. Você tem a obrigatoriedade de se vacinar e comprovar isso para poder ter acesso novamente às coisas que você gosta, né? Então, isso, sem dúvida alguma, traz muito benefício, né? Porque as pessoas vão atrás disso para poder, né, ser felizes novamente, digamos assim. E uma coisa muito legal também, que eu acho não só pelo âmbito da vacinação, mas eu acho que pelo âmbito também dos testes, né? Você tem um exemplo, por exemplo, da semana passada no Maracanã, que foram quase 30 mil pessoas, em que todas elas não só tinham se vacinado, né? Ali ou na primeira dose, na segunda, depende, mas todas elas foram obrigadas a se testar. Então, assim, você tem de cara 30 mil pessoas ali num único evento que foram obrigadas a fazer aquele teste. E com isso você dá informação também, né, de quem está com o vírus, quem não está, e os protocolos subsequentes a determinada situação. Então, acho que tem um ganho geral nisso tudo, por conta dessa lei, que as pessoas vão em busca dessas certificações para poder estar aptas, né, a voltar a pertencer, né, digamos assim, a fazer as coisas que elas gostam. Então, de certa forma, podemos ter ainda aí um pouquinho de esperança, né? Sim. Sem dúvida alguma. Só com isso, a gente tem que viver a realidade da vacinação plena, de toda a população plenamente vacinada, né? Quando eu quis dizer em relação ao fim das certificações e das restrições, entendendo que viver a realidade em que todos estarão vacinados. Porque você imagina eventos de grande porte, as pessoas terem que fazer testes, né? Ou todo mundo tem que apresentar um certificado de vacinação, o impacto logístico, o timing disso, né, é muito complicado. Então, dizer claramente que a gente espera que a população esteja plenamente vacinada e que a gente possa, num curto espaço de tempo, viver sem a necessidade dessas restrições e certificações e testes e tudo mais. Mas a vacinação é de suma importância, todo mundo tem que estar obrigatoriamente vacinado, sem dúvida alguma. Gente, muito obrigada. Chegamos ao final aí do primeiro bloco. No próximo bloco, vamos falar também sobre a importância do passaporte da vacina para a retomada do setor de eventos. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já.
Desde o dia 15 de setembro, cariocas e turistas precisam mostrar a comprovação da vacinação contra a Covid-19 para frequentar locais públicos, como academias, cinemas e participar de eventos. Segundo a Secretaria do Município do Rio de Janeiro, este é o passo mais importante para a retomada dos eventos na cidade. No debate virtual de hoje, conversamos com Marco Pessoa, do grupo El Hotel Eventos e Lazer, e com Edson Edwin, especialista em empreendedorismo e publicitário. Bom, retomamos aí o segundo bloco, né? No primeiro bloco a gente falou bastante sobre os prejuízos gerados durante a pandemia e agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão do controle desse comprovante de vacinação. Como vai ser feito esse controle, tanto no setor hoteleiro quanto no setor de turismo? Essa certificação, primeiro, ela tem que ser muito bem publicada, muito bem divulgada, né? Para que não haja desencontros ali e gerar uma frustração. Às vezes, uma pessoa que vai participar de um evento, vai para um restaurante, algo tão comum, tão normal, e ali ter uma surpresa de não estar informado com relação a isso. Então, a informação nesse primeiro momento é muito importante. E essa certificação, que nós não sabemos até quando isso vai ser necessário, por exemplo, quando nós falamos de viagem, né, hoje você tem que viajar com o seu documento. Às vezes vocês têm países em que é necessário uma apresentação por exemplo, atestado de vacina de febre amarela. Então, esse certificado já é um novo documento que as pessoas vão ter que estar, através de aplicativo, através de um impresso, de apresentar. Então, isso vai fazer parte agora, nos próximos meses, acredito, de uma realidade. Quando a gente está falando de restaurante, volto a dizer aquela questão da informação, né? É muito importante que as pessoas estejam informadas. Hoje, por exemplo, as academias de grande porte, tem um sistema em que você faz uma única a inclusão dessa informação que você está com a certificação, e aí você tem um livre acesso, dá uma continuidade nisso. Quando a gente está falando de restaurantes, quando a gente está falando de cinemas, vai ser necessário, então, que as pessoas estejam munidas do aplicativo, do certificado impresso, para poder ter esse acesso. É uma coisa que as empresas que cuidam dos grandes eventos, dos grandes equipamentos, como estádios de futebol, ou arenas de esportivas, ou mesmo de shows, criar-se um aparato necessário de pessoas, de informação, para que isso não gere grandes transtornos, né? Então, é uma realidade que a gente vai conviver nos próximos meses e que a gente espera que toda a cadeia desse setor esteja munida, preparada e bem informada para que as coisas não gerem transtorno, né? Isso é muito importante. O grande diferencial, realmente, é entender esse momento de união, né? Deixar de lado quem tem a obrigação de passar a informação, se é do governo, se é do... Não importa isso. Acho que todo mundo tem que defender esse momento, né? É de interesse de todos. Então, assim, desde o pequeno empresário, que às vezes tem muito mais dificuldade do que como ele citou, né? Uma rede de academias enorme, que ela tem já ali um sistema implementado, que a pessoa, através do aplicativo, já coloca ali o comprovante, aquilo ali vai servir já para ela durante todo o tempo do contrato dela. Ou um clube grande, né, que tem um estádio lá, o Flamengo jogou no Maracanã, já tinha tudo esquematizado, a pessoa tinha diversas opções de postos, né, para fazer o exame, que automaticamente pelo CPF dela já caía no sistema, que ela recebia essa autorização para fazer a retirada do ingresso dela, né? Mas se a gente entender que existem outros pequenos que juntos, né, são tem um tamanho enorme e que não tem essa facilidade, então, assim, com o governo, né, através da mídia, etc., dando essas informações, as pessoas entendendo que para elas participarem disso, elas vão precisar da vacinação, às vezes de alguns testes, né, também, isso vai fazer com que, de fato, as coisas deem certo, né? É todo mundo fazer a sua parte, né? Parece um pouco redundante nessa questão, mas é a realidade nesse momento. Tanto quem está frequentando, né, de
entender, poxa, para tal evento eu preciso disso, para ir ao cinema eu vou precisar, quanto dos empresários, quanto do governo, né? Então, acho que essa corrente a favor desse objetivo vai fazer a diferença para isso dar certo, né? É a conscientização das pessoas que, nesse primeiro instante, o certificado de vacinação passa a ser um documento que você vai ter que portar diariamente, corriqueiramente, no seu dia a dia, na sua rotina. Isso é fundamental. Bom, o bondinho, né, Pão de Açúcar, já passou a exigir o comprovante de vacinação dos visitantes, mas estatísticas demonstram que 2% das pessoas não tinham o comprovante em mãos, né? Isso é um problema? Sem dúvida, sem dúvida. Volto a dizer, né, a questão da informação. Como o Edson mesmo falou, nós não podemos depender somente da mídia, do governo. É uma conscientização geral, assim como as pessoas se conscientizarem, tomar cuidados para não se infectarem e não se contaminarem. A questão do certificado, ele é de suma importância nesse primeiro instante e as pessoas têm que ter essa conscientização, entendeu? Para exatamente evitar esse tipo de coisa. A gente não pode sair de casa sem um cartão de crédito ou sem uma carteira de identidade. A gente não vai poder sair de casa sem um certificado de vacinação, seja através do aplicativo ou seja através de um papel impresso. Isso agora é uma realidade, é uma obrigatoriedade, entendeu? Para que a gente possa ter acessos e viver a nossa vida de forma feliz, né? Não tem como. Sem dúvida, e eu acho que o mais interessante é que quando a gente fala de conscientização, acaba simulando o âmbito utópico, né, de sociedade, do bom para todo mundo, que seria o melhor dos casos para tudo, né? Desde a escolha de governantes, desde da educação que se tem com o outro, desde o respeito entre as pessoas, mas a gente não precisa nem levar para esse lado, não. A gente pode encarar como um egoísmo positivo, digamos assim. É do interesse da pessoa, é do interesse dela, se ela quiser frequentar, ter as experiências que ela gosta, ela vai ser obrigada a carregar isso, né? Você citou aí um dado de um percentual de pessoas que chegou lá na hora e não tinha o comprovante. Pô, muito provavelmente, da próxima vez que ele for a algum lugar, ele vai averiguar isso, senão ele vai ficar de fora novamente, né? Então, acho que o desafio é se evitar ao máximo isso e corrigir o mais rápido possível. Mas se a pessoa já pensar por ela mesma, né? Tanto o empresário também, que se eu gastar uma verba aqui dedicada ao aumento da entrega da informação para esses clientes, o maior número de pessoas vai poder entrar no meu estabelecimento, que vai automaticamente aumentar o meu lucro, né? Então, assim, eu acho que é uma conscientização, mas assim, que é em benefício próprio e que, consequentemente, traz um benefício como sociedade, né? Sim. 98% dos eventos foram cancelados, é muita coisa, né? Existe um medo de retomar as atividades e depois ter que novamente dar uma pausa? Existe essa preocupação? Eu acho que o avanço da pandemia, o avanço da vacinação e a gente já tendo uma realidade de número menor de casos, já está encorajando demasiadamente as empresas, os empresários, o pessoal do setor a retomar suas atividades de forma plena. É lógico que nesse primeiro instante ainda requer os cuidados, né? A gente sabe, por exemplo, que os hotéis não são mais necessárias as restrições com relação à capacidade, mas mesmo assim os hotéis eles estão tomando determinados cuidados, porque tem uma questão também muito importante, que é a retomada dos postos de trabalho, o treinamento dessas pessoas para ingressarem novamente aonde existe a demanda por serviços, né? A coisa está sendo paulatinamente sendo retomada. Então, mas existe já esse encorajamento das empresas de encarar essa nova fase já com a plena vacinação da população. E eu já vejo com bastante otimismo o final desse ano e já para 2022 os eventos presenciais retornarem de forma plena. Ainda existem os eventos híbridos, existem ainda muitos eventos virtuais acontecendo, muito em função de um planejamento prévio que aconteceu ao longo do primeiro semestre, mas a gente já está notoriamente vendo esse cenário desse último trimestre agora, de dezembro, com
as festas corporativas, congressos, em menores proporções, logicamente, né? Tudo de uma forma pausada, escalada ainda. Hoje a gente está falando de 500 pessoas, mas a gente acredita que em dezembro a gente já vai ter eventos públicos e privados com um número maior de participantes. Edson também está otimista? Com certeza, né? A gente vê já agora esse retorno gradual, né, dos eventos. Isso é muito importante, ter essa escadinha, né, que você vai ali aumentando, testando, vendo o que funciona melhor, né, porque a finalidade primordial quando a gente fala de eventos, seja congresso, convenção, festas, feiras, ela não é só de integração das pessoas, troca de conhecimento, mas também a busca por melhores resultados, né, como metas de vendas, né, comercialização de produtos, modernização de serviços. Então, essa importância direta também, né, que com a paralisação do setor, há um comprometimento na obtenção desses melhores resultados, né, que é diretamente ligado ao crescimento econômico e ao desenvolvimento dos colaboradores, né, como o Marco falou, esse retorno, ele requer todo um planejamento e que muitas vezes não é fácil, né? Você teve ali uma redução muito grande, drástica na sua capacidade produtiva, na sua mão de obra, né? No seu número mesmo de colaboradores e que agora vai voltar e assim, a galera tá querendo, né? Então, a gente que trabalha aqui no setor de eventos, por exemplo, um dado assim que me deixa muito feliz, apesar do meu caso em específico ter uma peculiaridade que é o evento, as pessoas fecharem com bastante antecedência, né? Então, assim, eu trabalho muito com casamentos, formaturas, a gente já fez mais de 10 mil eventos na nossa história nesse setor em específico, mas mesmo assim, em agosto agora, a gente bateu o recorde de vendas da história da empresa. De 10 anos de empresa, foi o mês que a gente mais vendeu na história, foi agosto. Qual claro, empresa? Não foi o mês que a gente... Oi? Pode falar a empresa para a gente saber também. A Sapatize. Opa, parabéns. Então, é claro, não foi o mês que a gente mais realizou os eventos na nossa história. Claro que não, eles estão voltando aos poucos. Mas em termos de venda, foi o mês que a gente mais vendeu, porque as pessoas agora já se sentem mais confortáveis, né, em fazer uma contratação de um serviço para o meio do ano que vem, para o final do ano, para 2023, que seja, porque antes o medo ele era um medo atual e um medo futuro também, né? Eu acho que tem uma diferençazinha agora nisso que dá para a gente se animar um pouco mais, que é as pessoas terem esse entendimento, ver o que está acontecendo agora, mas não ter mais tanto medo, assim, quando a gente fala de 6 meses, um ano para frente, né? Porque antes a gente ficava totalmente no escuro, né? Sem ter a previsão. Lembro que nos nossos debates, alguém... Poxa, quando você acha que vai voltar? Ninguém sabia nem chutar, né? Então, agora a gente já vê esse retorno gradual. Então, isso tudo é uma coisa que anima muito a gente, né? Nesse momento. Perfeito. Gente, estamos chegando ao final do programa. Uma palavrinha bem rápida de cada um para quem está nos assistindo e trabalha no setor e também foi afetado aí diretamente pela pandemia. Otimismo e nada de neurose, né? Vamos dia a dia, vivendo um dia após o outro e a gente acredita que brevemente a gente vai ter a nossa vida normal retomada de volta. Edson? Alegria e execução, fazer. Tem que estar feliz e estar fazendo as coisas. Tem que as pessoas irem atrás do que precisam para estar nos eventos, os empresários entregarem informação, seguir os protocolos, os governantes também, né, fazerem a sua parte. Isso tudo sempre com muita alegria. É o que o nosso povo brasileiro tem de melhor, né? Isso para as coisas acontecerem fluidas, né, de forma feliz, alegre, a gente tem que botar esse nosso espírito à frente das coisas. Então, isso que eu desejo para todos. Gente, muito obrigada pela participação. Esse bate-papo me deixou também mais otimista e esperançosa. Muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Lembrando que o comprovante de vacinação contra a Covid-19 é emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e pode ser obtido nas mesmas unidades onde você se vacinou ou por meio da plataforma Conecte SUS. Basta baixar o aplicativo e se cadastrar. O debate virtual de hoje fica por aqui. Para assistir esse e outros programas da TV Alerj, basta acessar o nosso site ou o nosso canal do YouTube. Se gostar, já sabe, comenta, compartilha, curte. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.